Delegado Andrei Rodrigues, que coordena a segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e o senhor secretário de Segurança do Distrito Federal, delegado Júlio Danilo. E nós estamos aqui para, em primeiro lugar, emitir uma mensagem de tranquilidade acerca do principal. A diplomação presidencial ocorreu hoje, como manda a lei, sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum tipo de ocorrência. Portanto, o presidente Lula, hoje, oficialmente, foi diplomado, está apto, portanto, a exercer o seu cargo a partir do dia 1º de janeiro, e houve uma plena integração entre o trabalho da Polícia Federal, do governo do Distrito Federal e as forças de segurança do Poder Judiciário. Nós tivemos o cumprimento de uma ordem judicial em relação a um caso desses manifestantes que confundem a liberdade de expressão com o cometimento de crimes. E esta confusão, de uma vez por todas, tem que cessar. Infelizmente, o cumprimento dessa ordem judicial resultou em mais atos de violência. E nós estamos aqui para consignar o fundamental. Em primeiro lugar, as medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas a partir de amanhã, irão prosseguir. Não há hipótese. Tem telefone que tá tocando aí, desculpa, gente. Tá tocando. Não há hipótese as medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas doravante, irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem, mais do que o direito, tem o dever de agir. Primeira mensagem, portanto, é esta. Estamos tranquilos, porém com firmeza em um caminho de defesa da lei. A segunda mensagem, que vai ser detalhada pelo delegado Andrei, diz respeito ao fato de, infelizmente, há pessoas que se ocupem de criar histórias fantasiosas e difundi-las em relação à integridade e à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda mensagem: em nenhum momento o presidente Lula foi exposto a qualquer risco. O presidente Lula, nesse momento, está em absoluta segurança e assim prosseguirá até o momento da posse e até, portanto, o pleno exercício das suas funções. O delegado Andrei vai detalhar essa segunda mensagem. E a terceira mensagem: nós estamos trabalhando há algumas semanas em parceria com o governo do Distrito Federal. E quero agradecer ao governador Ibanez, que tem mantido contatos praticamente diários conosco, assim como o secretário Júlio, que aqui está, visando a garantir a máxima proteção da ordem pública. É claro que hoje aconteceram fatos novos e o secretário Júlio vai emitir a posição do governo do Distrito Federal, do governador Ibanez, sobre esses fatos, mas o mais importante nesse momento é afirmar aos senhores e às senhoras, e por intermédio de todos a nação brasileira, que esse trabalho conjunto é apto a, de um lado, garantir a segurança do presidente Lula e, de outro, garantir a ordem pública na capital do país. Eu vou passar ao delegado Andrei para que ele faça o detalhamento e depois ao secretário Júlio, e aí nós abrimos para eventuais questionamentos. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Ministro, hoje foi mais um dia de uma operação que já está em curso há mais de 5 meses, de segurança do candidato, agora do presidente eleito, e que transcorreu em absoluta normalidade
dentro daquilo que a gente já tem planejado e sempre integrado em parceria, no caso aqui de Brasília, né, com o GDF, com as forças de segurança pública do governo do Distrito Federal. O presidente, como o senhor bem disse, né, cumpriu todas as suas agendas, foi diplomado e retornou em segurança para o hotel onde está, tranquilo, sereno, descansando, e lá permanecerá. Portanto, a nossa operação segue íntegra, segue sendo sempre adaptada a cada evento, a cada momento, como já era previsto desde o início, né, e assim será até a sua cerimônia de posse e o pleno exercício do direito do exercício da presidência, que nós garantiremos a sua segurança. Portanto, a mensagem é essa, é de tranquilidade, é de continuidade de uma operação que, como eu disse, já se estende há 5 meses e que vai chegar a bom termo em 1º de janeiro. Obrigado. Obrigado, doutor Andrei. O secretário Júlio, pois não? Por favor, ministro. Boa noite a todos e todas. Como dito pelo ministro Flávio Dino, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal vem trabalhando integrado com as forças federais, com os órgãos federais e com a equipe de transição na sua missão de garantir a segurança dos cidadãos, das autoridades e a ordem pública. Hoje realmente ocorreu um fato, já para o final da tarde, a prisão de um manifestante com cumprimento de um mandado de prisão que acabou desencadeando ali atos de vandalismo próximos ali ao prédio da Polícia Federal no centro de Brasília. Prontamente a Polícia Militar e a Polícia Civil responderam a essas agressões, a esses atos de vandalismo, no intuito de restabelecer a ordem, como agora, nesse momento, já foi restabelecido. Então a polícia está nas ruas, continuaremos nas ruas, como foi dito pelo ministro, todo aquele que cometeu o crime, os crimes que foram cometidos serão apurados e os responsáveis serão responsabilizados. E a gente segue com essa tranquilidade de manter o planejamento. Estamos em constante contato com a equipe de transição, com a equipe de segurança. Agora mesmo, no próprio hotel onde o presidente se encontra hospedado, nós temos equipes lá. Em nenhum momento houve ameaça, o tempo todo estava resguardado essa área central próxima ali ao local onde ele se encontra estabelecido, onde ele se encontra hospedado. E seguiremos dessa forma aí, por ordem, e aí cumprindo as determinações do governador Ibanez de manter a ordem pública na cidade. Secretário, houve vários atos de Por favor, vamos organizar. Lorena, tenta organizar. Alguém foi preso? O companheiro aqui que chegou primeiro aqui, ó. Tá. Lorena, fica aqui para dar uma organizada. Pois não. Primeiro, a gente sabe que a origem desses atos são manifestantes que saíram lá do QG do Exército, onde tem essas manifestações pedindo um golpe militar no Brasil. Para lá, a informação que a gente tem é que os manifestantes que queimaram carros e depredaram patrimônio público hoje em Brasília, eles para lá se dirigiram. Então eu queria saber o seguinte: primeiro, as forças de segurança do Distrito Federal têm jurisdição para retirar esses manifestantes de lá? E existe algum plano, alguma ideia de que isso seja feito, de retirar os manifestantes de lá? E segundo a pergunta do colega, quantas pessoas foram presas hoje em flagrante? Parte desses manifestantes, a gente não pode garantir que são todos que estejam lá, porque alguns podem residir, inclusive na cidade, em outros locais, mas parte realmente estavam lá, estavam no QG, lá no acampamento, e participaram desses atos. Quem for ali identificado será responsabilizado. Esse acampamento se encontra numa área militar, sob jurisdição militar, e todo ato de atuação e intervenção tem que ser feito em coordenação com as Forças Armadas, no caso lá, o Comando do Exército. Eles estão colaborando? Eles têm colaborado, sim, têm tentado organizar, mas como está dentro de uma área militar, a organização acaba cabendo a eles. Nós estamos ali mantendo a ordem pública no perímetro, organizando o trânsito, e também combatendo ali a questão do comércio ilegal, por meio da agência do DF Legal do governo do Distrito Federal. Agora, Peraí, a segunda pergunta que não foi respondida, das prisões que ele fez. Esse dado eu não tenho ainda, quantas prisões foram efetuadas, quanto foram feitas, porque nós estávamos lá,
acompanhando os fatos, e de lá me desloquei, estávamos aqui reunidos, então eu não tenho esse dado ainda, quantas pessoas foram presas ou estão presas nesse momento em decorrência desses atos de vandalismo. Mas alguém foi? Eu não tenho como chegar e precisar, acredito que sim. Muda alguma coisa na postura das forças de segurança, já que a gente teve atos extremos hoje, com interpretação até de delegacia, numa ação preventiva? É uma mulher agora. Por favor. Responda depois do seu assunto. Tá. A gente continua atento a esse tipo de ato. Até então nós não tínhamos tido ato dessa magnitude, né, de vandalismo nesse sentido. Você vê que as manifestações vinham ocorrendo como devem ocorrer de forma pacífica, isso é garantido constitucionalmente, e nós temos o dever de dar segurança, né, e manter a ordem pública com relação a isso, mas não será admitido, né, que continuem com atos de vandalismo na cidade. Ou seja, realmente vamos atuar para que isso não volte a ocorrer. E se caso venha alguém tentar ainda cometer ato de vandalismo, será responsabilizado e reprimido de acordo com o que a lei determina. Foi provocado por uma prisão que aconteceu. No entanto, foram 5 ônibus queimados, as pistas estão cheias de vazão de gás. Há indícios de que isso pode ter sido de alguma maneira organizado? Esse tipo de reação? Nós estamos desejando fazer uma modulação correta dos fatos. Porque, de um lado, não pode haver uma atitude, como o secretário acabou de dizer, de que não haverá resposta. Sim, houve e continuará a haver resposta. Isso é o que pode ser dito no momento. Por outro lado, não pode haver uma modulação errada no sentido de imaginar que todas as pessoas que estavam em tal ou qual local agiram de modo violento. É preciso lembrar que, em verdade, foi um pequeno grupo, muito pequeno. E, obviamente, haverá a investigação cabível por parte do GDF e, posteriormente, por parte das autoridades federais em relação a esta hipótese.